Então, tô com umas coisas aqui que queria te perguntar. A primeira coisa é um papo meio assim da sua história, da sua relação com a arte, com grafite, com muralismo. E aí eu já puxo a primeira pergunta que eu queria entender assim, é como é que você define o que você faz? Você considera que você faz muralismo, que você faz grafite, que você faz picho, que você faz artes visuais, pintura, ou é tudo? Como é que você vê isso aí? Cara, é um pouco de tudo, né? Na real, eu sou meio que motivado pela frequência do momento ali, né? Tem vezes que eu tô mais afim de pintar na rua, tem vezes que eu tô mais afim de pintar em casa, no ateliê, quietinho. E eu acho que a rua, ela abrange muitas dessas coisas que você colocou aí, né? Pode ser como grafite, que aí é aquela coisa mais rápida mesmo, não tem autorização, e tem uma dose de emoção ali no sangue. É até mural, né, que eu considero assim, que é uma coisa mais tranquila, que aí é um muralzinho na rua que já tem uma autorização e tal, posso pintar tranquilo, sem preocupação. E, e o grafite mesmo, a tag, essa coisa assim mais próxima do bicho e tal, ela entra mais como uma válvula de escape mesmo, assim. Mas é um pouco disso tudo, cara. Fica até difícil definir uma coisa só, porque a vontade ela é meio mutante, né? Às vezes necessidade é um. Então, meio que na sua visão, você vai meio que fazendo um pouco de tudo também, depende do que é mais interessante em cada momento, né? É, exatamente. E também eu comigo mesmo, né? Em cada momento que eu tô, às vezes eu tô mais introspectivo, aí eu vou mais para ateliê. É uma coisa de outro tempo, que tem às vezes um trabalho de ateliê eu demoro ali meses, né? Alguma coisa assim. Quando eu quero alguma coisa mais imediata, eu quero uma relação mais com o externo, assim, com o movimento, com pessoas e tudo, aí eu vou para a rua. E na rua, cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. E você vê muita diferença assim, entre o trabalho de ateliê e o trabalho na rua? Os sentimentos são diferentes, o resultado fica um pouco diferente, ou você acha que tem muito a ver? Cara, no meu caso, os dois andam juntos, né? Eu sinto que o trabalho de rua alimenta o de ateliê e o de ateliê alimenta o de rua, né? E, e são bem complementares mesmo, assim. Às vezes eu desenvolvo no ateliê, ele nasce uma ideia, nasce um contexto ali, um conceito, e às vezes ele funciona melhor aplicado na rua do que no ateliê. Mas ele nasceu dentro do ateliê, entendeu? E, e vice-versa. Às vezes eu faço alguma coisa na rua e funciona muito bem no ateliê, e às vezes aquele elemento ali, aquele raciocínio, aquele pensamento, ele me ajuda a solucionar uma questão do ateliê. O ateliê tem essa coisa do tempo prolongado, né? Então é uma lapidação mais lenta. Assim. Às vezes não é de imediato que eu vou ter uma solução para uma obra. Então, às vezes, quando eu vou ter esse respiro, assim, vou para a rua, vou viver alguma outra situação que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo no ateliê, às vezes ali surge aquela solução, né? Então, é isso, os dois correm juntos e tesão de fazer é o mesmo. E outra coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei curioso, é que você é de Ouro Preto, né? Assim, e eu lembro até quando você veio para Belo Horizonte e tudo. E como é que era essa relação já lá em Ouro Preto? Se você já desenhava, pintava, como é que era a relação? Se tinha uma relação com a rua lá, que é menos urbano, né? Apesar de ser um centro urbano também, mas tem outras características, tem o barroco e tal. E como é que foi essa vinda e como é que você relaciona isso, assim, os momentos da sua produção, desde lá do começo até você vindo para cá, a evolução, a mudança do seu trabalho junto com essa mudança de cidade, como é que você vê isso? Assim? Então, eu nasci e cresci em Ouro Preto, né? Uma cidade histórica, interior de Minas e tal, então bem tradicional, assim, e não tem essa cultura do grafite, né? Não tinha essa cultura street, né? Essa coisa de rua, assim. Mas ia muito para Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eu via aqueles murais, via aquelas coisas, eu era pequeno, né? E enlouquecia, cara. Pirava como que os caras conseguiam fazer aquilo naquela escala, com aquelas técnicas, aqueles efeitos e tudo, e geralmente coletivo, né?
Eu pirava. Eu lembro que minha avó morava ali na Noroeste, ali de Melo e tal, via muito Trampo do Figo, da galera Serginho do Anjo, via uns murais, assim, umas produções da galera que eu ficava, assim, apaixonado, cara. E o desenho sempre teve presente na minha vida, assim, desde moleque. Minha mãe, quando eu era criança, ela trampava com decoração de festa infantil, eu estava sempre desenhando, né? E eu tenho um tio que é artista plástico, que também me influenciava muito, assim, né? Eu desenhava muito, ficava mostrando para eles o que eu estava fazendo. E um episódio que eu acho muito marcante, assim, que eu tenho uma casa de uma tia-avó, cara, e ela tinha uma mesa grande, assim, na sala dela, e embaixo da mesa tinha folha pra caramba solta, e em cima da mesa tinha uma caixa de madeira antiga, cheia de lápis de cor, lápis, canetinha, uma parte de coisa. Então a primaiada colava e desenhava muito, ficava desenhando enquanto os pais ficavam na reunião, deles conversando, no café e tudo, a gente ficava desenhando, entendeu? E aí eu comecei a ter um olhar mais atencioso para essa questão estética do grafite, assim mesmo, né? Para essa linguagem visual, assim. E começava a desenhar entre os amigos ali, aquela coisa toda, né? Trocava desenhos e tudo. Eu desenhava nas pistinhas que a gente construía tudo no quintal da casa dos meus pais lá, as tampinhas, corrimão. E eu lembro que quando eu pude estudar assim de fato a imagem ali, né? Aquela intenção do grafite, foi quando eu achei uma revista em Mariana, eu andar de skate em Mariana, que Mariana também tem um movimento de skate forte pra caramba, tinha pista e tudo. E na época eu achei numa banca uma revista de grafite, que era até editada na época pelo Binho, 3M, lá de São Paulo, junto com o Botcha, né, o 2 e tudo. E foi quando foi um material responsável por espalhar, né, bicho, essa coisa do grafite em lugares onde não tinha muitos. Então, quando eu pude ter aqueles grafites em casa, quando eu pude ter aquelas revistas, né, na época nem tinha internet, cara, não tinha nem fotolog, nem nada, eu pirava, eu via aqueles grafites e tal, ficava olhando horas, aí copiava alguns e tal, comecei a desenhar, comecei a pintar, meter as caras mesmo, comprava tinta, passava raiva, e eu e meu primo, Ramar, desenhava muito junto, pintava muito junto, e até que uma vez eu falei, velho, vou cair de cabeça nessa parada. Tô precisando aprofundar isso, é uma coisa que eu quero levar para minha vida inteira, entendeu? É o que me vibra, é o que me move, assim. E fui fazer um curso de serigrafia com a Ana Cristina Brandão, de Marcelo Albuquerque, na FAO. E lá, a Ana Cristina Brandão, que era ex-diretora agora da Escola Guiar, me pilhou para eu estudar. Falou, cara, vai estudar, vai fazer uma faculdade, sacou? Na época eu estudava edificações, cara. E aí fui para a Bienal em Belo Horizonte, 2008, Bienal de Grafite. Bienal de Grafite, exatamente, que o Rui Santana organizou, inclusive tem até um quadro dele. E, e aí foi quando tudo desovou, porque nessa época assim, eu já tinha contato com muita gente do Brasil, assim, via Fotolog, né? Fui tentar faculdade na Guiar, passei e fui morar em Belo Horizonte. Mas eu morava em Belo Horizonte e trabalhava em Mariana. Eu dava aula em Mariana para molecada lá, e de intervenção urbana, de desenho, pintura e tal, e morava em Belo Horizonte. E a coisa foi, e Belo Horizonte foi me engolindo assim de alguma forma, né? Eu fui começando a rede de contatos foi aumentando, fui conhecendo mais a galera, fui pintando com mais frequência na rua e tal. E tô até hoje em Belo Horizonte. Eu lembro quando você estava chegando aqui, mais ou menos, ou você já devia estar aqui um tempo, que eu conheci um tipo de trampo seu que eu ainda vejo um pouco dele, mas ele foi mudando, né? Assim, e foi Sim. mudando e tal. Como é que foi esse processo de mudança? Como é que você foi sentindo isso? Sair de uma coisa e para outra, ou não saiu, continua tudo? Cara, é legal você tocar nesse assunto, porque um fator também que me motivou muito a ir para Belo Horizonte foi uma exposição que a gente fez junto, inclusive, lá na Quina. Você lembra disso? Em 2009. E Lembro. aí teve eu, você, João Maciel, Moshi, JJBZ, enfim, tinha uma galera, Mascherel,
E nessa época, assim, também foi uma coisa que me motivou muito, assim, a esse movimento. E nessa época que eu produzi esses personagens, né? Que eram personagens que saíam de um universo lúdico, assim, né? Eu sonhava com aqueles personagens, eu tinha sonho com eles, e eram sonhos meio loucos, assim, cara, onde eu voava em sacola de plástico, tirava na sacola, assim, saia voando com um bonequinho daquele junto comigo. Enfim, cada situação meio coisa de sonho mesmo, né, cara? E aqueles personagens eram muito expressivos para mim, assim, marcavam na minha memória, né, essa coisa do sonho. Até hoje eu tenho nítido na minha memória, assim, como se fosse um filme. E eles me lembravam um pouco Humpty Dumpty, de Alice no País das Maravilhas, que é Uhum. aquele casca de ovo, aquele gente com as bolas lá e tal, e gêmeos, né? E eu fui tentando trazer essa memória do sonho, fui criando esse personagem e, ao mesmo tempo, eu comecei a tirar o corpo dele, a configurar o corpo dele com massas pretas, formas e tudo, e o rosto era um quadradinho, como se fosse uma tela, com o rostinho dentro. E era sempre com um sorrisinho, assim, uma carinha simpática. E sempre tinha algum elemento orgânico em volta, né? E aí foi quando eu comecei a cambiar para essa questão mais da vegetação, das raízes e das árvores, né? Que eu também tinha muito como referência para mim, assim, influência de árvores, dessa coisa da força e tudo. E aí a coisa foi mudando, à medida que eu ia fazendo e fazendo, cada vez o trabalho me pedia um caminho diferente, me sugeria alguma coisa nova, até que eu fui saindo um pouco do figurativo, né? Fui largando um pouco o personagem, esse personagem, né? Uhum. E, e fui tentando explorar um pouco mais a questão mais abstrata, né? Sem muita definição estabelecida, assim, mas que ainda assim trouxesse essa coisa lúdica, né? Essa essência do movimento, da raiz e tudo, e que é uma coisa muito forte no meu trabalho, né? Essa coisa do movimento, assim, eu gosto muito disso. E foi uma forma que eu encontrei de me adaptar. Isso também é um ponto que influenciou muito, que foi um jeito de me adaptar a lugares onde já tinham formações. Eu gostava muito de pintar, até hoje eu gosto muito de pintar onde já tem coisa, entendeu? Ou um muro que tem uma história, já tem algumas camadas ali, tem alguma janela, alguns elementos que ajudam a compor a imagem. E esses elementos, eles meio que cresciam ali no meio daquela estrutura, daquela composição, de uma forma mais orgânica mesmo, como se fosse uma vegetação que nasce em torno daquilo e contorna, enfim, e dialoga, né? Então, essa coisa do diálogo com o espaço foi acontecendo naturalmente, mesmo, através da prática. Então, nesse caso, foi meio que uma influência do seu trabalho na rua indo para o trabalho de ateliê um pouco também, né? Porque esse negócio do encaixe Totalmente. vem um pouco da rua, né? Totalmente. A textura, sacou? Texturas, assim, de paredes antigas e tudo. Foi uma coisa que eu levei muito para dentro do ateliê, né? Eu descobri uma certa, uma força de expressão, assim, desses elementos, né? Nessas camadas de tinta. Comecei a entender. Porque a pintura, para mim, cara, de rua, ela tinha aquela coisa mais de ser rápido, né, cara? De ser rápido e passar a imagem rápida, para quem vê no movimento rápido. A pessoa às vezes passa dentro de um carro e vê aquele trabalho ali na parede, não tem muito tempo de contemplação. Então, isso foi um ponto que me pegava na rua. Eu tentava fazer trabalhos mais impactantes, assim, com cores mais vibrantes, alguma coisa mais forte para poder impactar de imediato quem estivesse vendo aquilo. E no ateliê, eu percebi que a materialidade da tinta, né, o material, ele fala muito, cara. Ele é muito da pintura de ateliê, assim, eu sinto que a coisa vai muito além do resultado estético, da coisa da imagem, só puramente visual ali. Né? Tem a coisa das camadas, da textura, então você começa a observar uma outra relação com a imagem. E automaticamente com o gesto, com o material que é usado, né? Já sai dessa coisa só
pincelzinho, do chapadinho, dessas coisas que eu tinha um olhar mais quando eu comecei a pintar, né? Depois a coisa vai se mostrando e se revelando assim, de uma outra forma. E o lance da cidade, assim, de pintar na rua e de relacionar com a cidade, qual que é o barato de pintar na rua para você, assim? Como é que é a sua relação com a cidade? O que que você aprende alguma coisa quando você está pintando na rua? Você observa? Para além do ato de pintar, como é que ir pintar para a cidade te impacta, assim? Onde eu tenho maior tesão de pintar é na rua. Tem essa coisa assim que é um, é um, é um movimento muito único, assim, né? Porque cada muro tem uma história, cada pintura, cada ação carrega uma história, né? E eu lembro muito quando eu conversando com um amigo que é artista, assim, o Marcelo Albuquerque, que tem ateliê e tudo, e ele falava comigo, cara, eu não entendo como que vocês conseguem pintar na rua, bicho. Você tá pintando aqui, o povo fica passando, fica perguntando, fica dando palpite, não aguenta aquele negócio, cara, eu gosto de ficar quietinho, tocado. Eu falava, bicho, aquilo ali que me dá tesão. Eu tô ali pintando na rua, passa um camarada, um tiozinho que nunca viu aquilo na vida, olha e fala, porra, é essa? Tá ligado? Aí eu vou, começo a conversar com ele, começo a trocar uma ideia, e eu acho legal, cara, coisa da rua, porque a rua é onde não vai ter ninguém ali para poder falar, né? Não vai ter nenhum texto explicativo, não vai ter nenhum curador ali para poder ficar descrevendo aquela obra para quem estiver vendo. Né? Então é um momento onde a gente estimula a imaginação dos passantes ali, né? Das pessoas que estão transitando naquele lugar. E quando a gente está em ação, quando está pintando, cara, é o momento de ver imediatamente, receber instantâneo assim aquela reação do público que vai conviver com aquele trabalho, entendeu? Então essa troca, ela é muito gratificante, assim, às vezes dá uns BO, né? Às vezes tem coisa boa e tem coisa ruim Uhum, também, porque a rua ela é isso, ela é uma caixa de surpresas, né? Às vezes eu estou num lugar que me, sei lá, às vezes eu estou pintando no muro e aparece uma senhora com um banquete para mim. Pô, você tá pintando embaixo do sol, sem comer, sem nada, eu estou vendo aí, traz aqui um cafezinho para você e tudo. Até alguém chegar querendo me bater, sacou? Falando, meu irmão, sai uhum, daí, vagabundo, vai trabalhar e tal. Então, assim, cara, é um território onde tudo pode acontecer. E essa surpresa do dia a dia é o que nutre essa vontade de fazer mais, entendeu? Essas surpresas. E fora a questão também de que quando a gente escuta, às vezes a pessoa chega dando palpite, chega falando alguma coisa, e a gente se fecha, né, cara? Porra, sai fora, bota o fone no talo e continua pintando e não dá muita ideia. Mas quando a gente escuta, cara, quando a gente resolve baixar o volume, tirar o fone do ouvido, entendeu? Ver o que aquela pessoa está querendo saber, o que aquela pessoa tem para colaborar, muitas vezes ela também ajuda a solucionar o trabalho. Considerando que o meu trabalho eu crio ele sempre na hora ali na rua. uhum. E mudando só um pouquinho de área, assim, né? Tem a ver ainda, mas só para uma outra pergunta que eu queria fazer é com relação às suas referências, assim. O que que inspira o seu trabalho, assim, né? Tá no cotidiano, tá no meio das expressões artísticas, tá nas artes visuais, tá na música, tá na literatura, tá no cinema. O que que você vê que às vezes te dá assim, um estímulo para produzir ou que de certa forma acrescenta no seu trabalho? O que que você poderia citar assim como referência para você na sua forma de produzir, na sua forma de olhar para a arte? Cara, eu sempre tive como referência assim, amigos, Uhum. artistas que estavam próximos assim de mim, assim, né? Que eu acompanhava a produção, via muita coisa acontecendo e tudo, e isso me estimula muito. Assim. Então, é uma coisa que me motiva muito. Para além disso, é tudo que eu consumo. Sei lá, o alimento, desde o alimento até um filme que eu vejo, uma música que eu ouço, entendeu? É, um, sei lá, hoje em dia a gente vive num mundo de muitas entrevistas, muitas podcasts, muitas informações estão disponíveis para a gente. Então, às vezes eu estou trabalhando no ateliê também, se eu boto uma entrevista de fundo, boto alguma coisa para ir ouvindo. E são coisas que vão me motivando a criar, né? É uma necessidade quase que fisiológica, cara. Se a gente não faz, eu começo a me sentir
sei lá, inútil no mundo, entendeu? Sei lá, uma coisa, tá faltando alguma coisa, ele tá faltando um pedaço de mim, entendeu? E o consumo de tudo que eu vou absorvendo, né, cara? Todas as informações que eu vou absorvendo, elas são codificadas de alguma forma naquele conjunto de imagens, ou naquela imagem determinada, assim, e de uma forma até um pouco espontânea, né? É onde eu tento traduzir para a minha linguagem a minha vivência. E outra, agora mudando um pouquinho, uma pergunta que eu queria fazer, que é a pergunta bomba, né? Geralmente é a pergunta mais difícil para a galera. É assim, como é que você se vira com a questão da grana na arte? Como é que você paga suas contas? Você vive de arte, você faz um corre de outras coisas e com isso você paga as contas? Não estou falando nem desse período de Covid, não. Estou falando normal, na vida antes, né? Na vida Geral. normal, assim, geral. Como é que é a sua relação com o dinheiro e com a produção artística? Assim, você vive da sua produção artística ou você financia ela a partir de outros meios? Como é que você se vira com isso? Cara, hoje eu sou muito grato por conseguir viver da minha produção, 100%. Faço o que eu gosto mesmo, assim, e não foi uma coisa que veio do nada, né? Foi um ideal moleque, assim, eu lembro que eu botei isso na minha cabeça e fui caminhando, fazendo as minhas escolhas a partir dessa intenção, entendeu? Concretizar esse ideal, assim. E não foi fácil, cara. No começo eu tinha que fazer um monte de bico, fazia vários trampos quando eu resolvi sair de casa, assim, na casa dos meus pais, né? Da cidade, tudo. Eu tinha que correr atrás de muita questão, assim, tipo, dar aula, fazia um trampo de bico com os amigos, assistente de alguma outra questão, fazia trabalho que eu não gostava, entendeu? Fiz muito trabalho de pintura mesmo, assim, visual, que não tinha nada a ver comigo, mas que era para eu pagar as contas, né? No começo dessa história toda. E com o tempo, não sei, a coisa foi acontecendo meio que naturalmente, assim. Eu tenho essa intenção muito forte, né? Tenho os rituais, assim, que eu fortaleço isso dentro de mim, né? Para não deixar isso cair, porque é muito fácil deixar isso cair, a gente desistir dessa trajetória, né? Principalmente hoje, dentro dessa situação que a gente se encontra, num país caótico, né, cara? A cultura está sendo algo ridículo, assim, dessa doentio, assim. E então a gente precisa de ter essas ferramentas internas para poder segurar o BO, entendeu? E eu percebo que quando a gente está firme por dentro, cara, quando a gente está legal, assim, a gente consegue refletir isso num trabalho, refletir isso numa produção, né, de alguma forma assim real, sincera consigo mesmo, né? O resto é consequência, entendeu? A coisa meio que acontece, assim, parece que vem, entendeu? Então, quando você faz a sua parte, parece que o universo também vai botando no chão, para você ir caminhando, entendeu? Então, é meio que assim. Hoje, graças a Deus, eu vivo da minha produção artística mesmo, visual, trabalho com telas, né? Minha produção de ateliê e murais, né? E Na você minha tem, renda. e você tem uma rotina de trabalho assim? Você trabalha com horário certo? Você vai trabalhando direto? Você tem planejamento? Ou você faz de uma maneira mais solta? Como é que isso funciona para você? Cara, isso é um exercício que eu ainda estou num processo de afinação. Assim. Eu ainda não tenho essa disciplina regular, de fazer sempre um dia, tal hora, igual como se eu estivesse trabalhando numa hora marcada, batendo ponto, né? Reconheço que é do caralho, sacou? Esse método, assim, quando a situação aperta mesmo, assim, eu preciso trabalhar muito, tenho pouco prazo para apresentar algum trabalho, alguma coisa assim, eu entro no ritmo assim, entendeu? Acordo cedo, sempre faço meu ritual ao longo de manhã, faço minha meditação todos os dias, assim. E depois que eu fiz tudo para me preparar para o dia ali, aí eu entro pro ateliê. Uhum. Aí eu entro e vou, sacou? Vou até a hora que a cabeça começar a dar bizil e eu paro, às vezes quando trava ali no meio da produção, no ateliê, isso é ateliê, né? Que eu falo. Uhum.
Às vezes eu paro ali na produção, vou comer alguma coisa, vou fazer alguma outra questão, vejo um vídeo, vou ver algumas imagens e tal, do que a galera está produzindo e volto depois para o fight, né? Agora, quando é mural, cada mural demanda uma rotina, assim. Às vezes tem mural que eu fico de madrugada, situações que não dá para ser feito durante o dia, aí eu começo meia-noite e paro de manhã. Agora tem mural que eu só fui fazer na parte da manhã, mural que é o dia inteiro, suave. Então, a cada situação, a cada mural, eu me adapto para isso. E isso eu estou sacando que é apesar de eu não conseguir ter essa disciplina rígida, né, de acordar todos os Uhum. dias, tal horário, começar a sentar no ateliê, tal horário e tudo, esse método mais flexível, né, esse modelo mais mutante, eu me sinto mais à vontade, assim, gosto mais de não ter essa repetição, de não ter uma rotina ali que fique enrijecida. E eu opero meio assim, cada época eu estou no flow, estou no ritmo, mas sempre produzindo alguma coisa, sempre trabalhando. Se eu não tô no meu ateliê igual hoje, estou fazendo quarentena longe do meu ateliê. Já tem 2 meses que eu estou fora do meu ateliê. Mas aqui também tá ótimo e eu tô com o que eu tenho em mãos aqui. Achei umas tintas de parede, peguei umas telinhas que estavam aqui jogadas, umas latarias soltas no meio do mato aqui, fui pegando algumas coisas e sempre produzindo, desenhando, né? Tô com um iPad na mão, tô sempre desenhando, em caderno. Então é isso, é constante, mas num tempo meio que mutante, né? Ah, massa. Voltando um pouquinho aqui para o tema da cidade, porque eu tenho, né, assim, eu estou desenvolvendo uma pesquisa também e tal, então algumas perguntas eu faço para me ajudar aqui também na minha reflexão. Com relação ao picho, a pichação, quando você anda na cidade, o que você repara, né, assim, o contato da... Eu não vou nem perguntar muito como é que se você faz ou não, mas na sua relação, no seu dia a dia, como é que é essa visão, assim, da pichação? O que que você acha, assim, qual a sua leitura política, social, pessoal, do fenômeno da pichação na cidade, assim? Cara, eu já tomei muita porrada disso daí na faculdade quando eu tocava nessa tecla, porque ao meu ver, cara, a pichação ela é uma das manifestações de arte contemporânea mais frescas que a gente tem. Se a gente for ver, estudar todos os ismos, né, todos Uhum, os movimentos de arte que já passaram por esse planeta, né, a gente percebe que em todos, praticamente todos, houve um certo estranhamento quando entrava aquele movimento, né? Você vê, por exemplo, do Champ lá com o Handmade, quando entrou com aquilo ali, foi um quebra-pau danado, todo mundo criticando, caindo em cima. Depois de um tempo, aquilo já foi reconhecidíssimo, vários outros artistas já estavam se envolvendo com esse tipo de leitura, assim, esse tipo de manifestação de técnica, enfim, de pensamento, né? E, e a pichação, assim como todos esses movimentos, para mim, ela é um desses que chegou sem pedir licença, entendeu? Mostrando a que veio mesmo. E os caras são, se a gente for olhar que a arte contemporânea ela é muito firmada na questão da atitude, né? Do ato, do gesto, que a performance ela é muito forte hoje, assim, nessa questão. Os caras do picho é atitude pura, cara. É ação verdadeira, sincera, sacou? Sem passar pano para ninguém, para agradar ninguém, entendeu? Né? Para agradar a galerista, né? Para agradar comprador, nem porra nenhuma, velho. O cara é sincero. Eles têm uma necessidade interna de expor aquilo ali no mundo, sacou? De botar aquela emoção para fora de alguma forma. E através dessa questão tipográfica, né? Dessa uhum, coisa das letras e tudo, que tem, se a gente for olhar esteticamente, tem uma riqueza cabulosa, né? Porque cada pichador tem a sua letra, né? uhum. Desenvolve a sua caligrafia, desenvolve a sua identidade, né? Sem contar que o que ele deixa, que o que ele arrisca a vida muitas vezes para deixar ali para a sociedade ver é a identidade dele, é o nome dele, entendeu? Que é aquela coisa que ele, a única coisa que ele carrega desde quando ele nasce até quando ele morre.
Então, para mim, o picho é do caralho, velho. Eu dou o maior valor pros manos do picho aí, acho foda. Os caras representam mesmo. E eles não querem carregar, muitos deles não querem carregar esse fardo de artista, né? Esse lugar, porque eu acho isso massa, Uhum. porque é um jeito também de não botar o leão na jaula, tá ligado? Porque os caras funcionam feroz, entendeu? Funcionam na rua incomodando mesmo. E é um incômodo que muita gente fica querendo matar os caras só porque botou tinta no muro, entendeu? E Uhum. é um incômodo, se você for ver, suave, cara. Os incômodos é o mais suave. E é um grito, sacou? Das vozes dos caras que muitas vezes não são ouvidos pela sociedade. Várias situações. Então é ali que o cara vai encontrar aquela válvula de escape, colocar no mundo dele que ele existe de fato. Máximo respeito aí pra galera. E na sua visão, assim, qual que você acha que é a motivação desse impulso para ir pichar? Porque você falou assim, que tem essa vontade muito forte, essa coisa que vem de dentro do cara querendo pichar, né? Você consegue sacar, assim, cada um tem um motivo, ou você acha que tem alguma coisa em comum? Assim, é uma pergunta que eu deveria fazer para eles, né? Na verdade, em algum momento eu vou fazer também, vou chamar alguém. Mas, assim, na sua visão de quem pinta na rua, de quem está sempre na rua, como é que você acha, de onde que você acha que vem isso? Assim, tem um porquê ou é uma coisa que é meio geral, assim, cada um tem a sua pegada? Adrenalina, né, Bim? Adrenalina é uma droga forte, cara. Então, quem pinta na rua, em geral, sabe o que é isso, né, velho? Muito ligado. Grafite é isso também, tem essa coisa do grafite raiz, né? Legal, aquela coisa, né? E a adrenalina é viciante, cara. Você fez ali, você tem uma dose ali daquela sensação, daquele sentimento, você quer mais. Acabou, passou, sobreviveu, maluco, o coração foi a milhão. Caralho, quero mais. Entendeu? E assim a coisa vai. E tem a coisa do diálogo entre eles, né, cara? Porque o bicho é para pichador, o bicho não é para sei lá, para o resto da galera achar bonitinho, assim, né? Quem gosta, gosta, acha do caralho e tal. Mas os caras, eles têm essa linguagem de diálogo entre eles, né? Uhum. Geralmente, de comunicação, o cara pega e faz um prédio no alto. Puta, quem vai ver vai achar do caralho, na maioria das vezes é o pichador, é outro pichador. Então tem esse estímulo. Puta, o cara foi lá, fez uma coisa ali e, porra, vou subir ele, vou ser maior, vou fazer melhor. Então tem essa coisa da competição, né, junto com a adrenalina. E Uhum. fica difícil o ser humano parar quando ele está envolvidão nessas emoções, né, nesses sentimentos. Eu acho que esse é um ponto crucial, assim. Eu falo porque eu já pichei, né, também, assim, Uhum. já largou umas tags por aí, a gente sabe como é que é. E é isso. Às vezes quem não fez, quem não é simpatizante, nunca vai entender isso que a gente está falando, né? Mas é uma questão de experimentar mesmo e saber que a coisa pega. E como é que você vê essa relação do grafite com picho, do picho com grafite, com mural, com os outros coletivos que atuam na rua? Você acha que quando fala picho e grafite, está falando de a mesma coisa? Ou tem diferença? A galera anda junto, anda mais separada? Como é que, na sua visão, você vê isso? Então, ambos dançam no mesmo território, né, velho? Todos estão andando junto no mesmo território que a rua. Todo mundo está explorando a rua, está explorando o ambiente público. Isso eu acho que é o que a gente tem muito em comum. Uhum. Eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Apesar de ter uma essência familiar, essa questão da subversão, do ilegal, até a própria ferramenta que é usada, né? Que é o rolinho, o pincel, a trincha, né? O látex, o spray, né? Que é o que faz com que muita gente associe uma coisa à outra. Uhum. Mas hoje, cara, o grafite ele tem 1 milhão de braços, né, Bi? Uhum. Antigamente tinha aquela coisa que o grafite era aquela coisa marginal mesmo, ilegal, só tava ali quem era a rua mesmo e aquela questão toda. E hoje não, hoje em dia a gente tem vários braços dela, né? E um dela, por exemplo, a street art, assim, que é muita gente que vem de uma pesquisa
de artes plásticas, sei lá, de visual, de uma outra pesquisa de criação, e cambiou para o território público, né? Que é um muro, que é uma parede e tal. Então, a vivência daquele artista é completamente diferente de uma vivência de um grafiteiro, por exemplo, que pinta vagão, Uhum. que é uma categoria aí, entre aspas, né, de grafite. E os caras, eles são raiz na coisa ali, né? Essência, é um outro ideal, um outro sentimento, que é o que eu acho que é mais próximo do picho, né? Essa questão do ilegal, esse grafite throw up, né? O bombe, essa coisa que é feita na correria ali, tudo. Mas eu percebo que são coisas completamente distintas, assim. Fora essas questões familiarizadas entre elas, se a gente for ver hoje, que é produzido com o nome de grafite, de street art, de mural, é bem diferente do picho, entendeu? Tanto ideologicamente quanto esteticamente. Assim, se a gente parar a pensar, o grafite lá nos, né, assim, Estados Unidos, Europa, ele já existe há 50 anos, né, ou por aí. As coisas vão se tornando meio complexas com o tempo, né? Assim, vão ramificando e mudando, né, com o tempo. Apesar de ter uma É, essência e, comum, tem essa, né? e tem essa questão também que o picho, né? Posso estar enganado, mas o picho é brasileiro, né, Bi? Ele vem nessa questão punk, né? Esse movimento mais. Tanto que tinha a estética das letras, era muito influenciada na capa dos discos de rock, né? Iron Maiden, né? Enfim, vários letreiros que, se você for ver, tem uma familiaridade imensa com o picho, que foi de onde que veio, né? O grafite ele tem essa coisa mais hip hop, e você percebe até na estética da letra, né? Quando você tem uma tag, né? Que é como se fosse um picho de um grafiteiro, assim. Ele tem um estilo diferente, ele tem um movimento do braço diferente, ele tem toda uma elaboração diferente de um cara que é pichador mesmo, sabe? Original style. Tá? O cara tem uma outra visceralidade ali, uma outra linguagem. Aí, E é da isso. hora. Ué, eu estou meio preocupado com o tempo aqui, que a gente tem aquela margenzinha dos 30 minutos, né? E também tem a questão da ferramenta aqui. Aí, assim, você tem alguma coisa que você queria falar que não foi perguntado, né? Assim, eu acho que é um momento, assim, para você falar de forma mais livre alguma coisa que você acha importante, deixar registrado aí. E também fazer seu jabá, né? Onde que a galera vai conhecer seu trabalho, você tem rede social, site, portfólio. Então, fazer aquele jabazão no final para a gente dar uma encerrada na conversa. Cara, para falar para o mundo, é só, galera, vamos ficar mais ligado aí, vamos ficar mais presente, entendeu? Largar mais de picuinha, principalmente os manos aí das artes, das pinturas. Vamos deixar as picuinhas de lado, vamos deixar as tretas, vamos tentar fortalecer, porque o mundão tá precisando é de força. Nós que estamos aí de arte, de artista e tal, nesse método de sobrevivência double face, né? A gente precisa sobreviver para pagar as contas, para conseguir produzir a própria arte, a própria manifestação. A gente está precisando se unir, ficar forte e não dá muita ideia para essas coisas, esses movimentos atravessados que vêm dentro da gente, não. E trabalhar, galera. Trabalhar, que eu digo no quesito produção mesmo, daquilo que te faz bem, entendeu? Edificar o seu próprio ser ali para o que você fizer ser uma consequência de um passo a mais que você está subindo ali no degrau da vida, entendeu? Então, é trabalhar o mesmo tanto que ama, o resto é consequência. E eu acho que é isso, responsa muita habilidade, né? Olha que coisa, mensagem geral. Mas é isso. E onde que a galera vê E seus trampos? sobre meu trabalho, pode encontrar na rua, né? Andando pelas ruas aí um pouco mais atento, vai ver algumas coisinhas espalhadas pela cidade. Não só na cidade também, eu gosto muito de pintar no meio do mato, no lugar onde não passa ninguém, então às vezes a pessoa está no meio do nada e encontra de alguma coisinha. E nas redes sociais, e nas mídias, no Instagram, meu Instagram é Alvin, com 4 Vs, Alvin, Alvim, meu site, que é thiagoalvim.com, e Facebook, Thiago Alvim também, e é isso. E aí a gente consegue se encontrar, e no mais é
é rua mesmo. Bom, finalizando com o meu jabá aqui também, né? Eu sou o Binho Barreto, na rua o pessoal me conhece como Bim. Estou fazendo uma série de entrevistas porque eu estou pesquisando as culturas de rua, a relação com a arte, com a cidade, com a literatura, vários temas que têm alguma coisa meio em comum com a música. Então, vou fazer várias entrevistas. As entrevistas eu vou salvar como vídeo no meu canal do YouTube e possivelmente vou fazer podcasts para quem quiser ouvir, sem precisar de ver a tela, né? Vou colocar tudo no meu site, binhobarreto.com, vão ter todos os links lá. E a minha ideia é tentar fazer pelo menos um por semana e ir seguindo nisso, que ao mesmo tempo vai de mão dupla, ajudando a minha pesquisa e democratizando aí a informação com as falas da galera, né? Alvin, muito obrigado e força aí para os seus projetos e vamos que vamos. Eu que agradeço, Bim. Satisfação aí estar nesse diálogo com você aí. Uma figura importante na minha caminhada também, referência máxima, tá ligado? Muita admiração. E vamos que vamos, mano. Segue no flow aí, tô força na caminhada, nos outros projetos aí também. Tamo aí que a caminhada é longa, né? Valeu, Vamos. abração, muito obrigado.